Conheço homens que assumem para si mais responsabilidade do que são capazes de suportar. Entretanto, conheço outros que, mesmo tendo condições de assumir responsabilidade, preferem se omitir. Quando algo que precisa de resolução chega até você, o que você faz? Terceiriza, assume, finge que não é com você ou apenas vira as costas como se não tivesse visto? Poucos homens entendem sobre responsabilidade, sabem tudo sobre serviço, mas quase nada sobre responsabilidade. Nosso papo de hoje vai tratar uma ferida que há muito negligenciamos. Uma verdade que abrirá os nossos olhos e nos trará de volta a razão pela qual fomos criados. Somos resolvedores de problemas, e se em algum momento causadores, em todos os outros, resolvedores. E aí, vocês estão bom? Eu me chamo Cristiano e esse aqui é o canal inteiro. Sejam muito bem-vindos. Quando alguma coisa começa a dar errado, quase sempre aparece a mesma pergunta: de quem é a responsabilidade? O filho está se afastando, o casamento está adoecendo, uma injustiça acontece no trabalho e cada pessoa encontra rapidamente alguém que deveria tomar uma iniciativa. Nos tornamos muito bons em identificar o problema e muito rápidos em encontrar o nome de quem deveria resolvê-lo. Há homens que são capazes de descrever um incêndio com precisão, explicar onde ele começou, apontar os erros de quem construiu a casa e prever até onde o fogo pode chegar. Mas mesmo assim não carrega um único balde de água. Talvez esse homem seja você. Nem todo problema que chega aos seus olhos se torna imediatamente sua responsabilidade. Você não é onipotente e não foi chamado para salvar todo mundo. Há deveres da sua família, da igreja, do Estado, das instituições e das próprias pessoas envolvidas. Ainda assim, a existência desses responsáveis não serve de desculpa para abandonar a parte que já ficou clara para você. Em Marcos 6, os discípulos haviam acabado de retornar de uma missão. Estavam cansados, havia tanta gente chegando e saindo que eles não conseguiam sequer comer. Jesus então convidou-os a procurar um lugar reservado para descansar. A multidão, porém, descobriu para onde eles estavam indo e chegou antes deles. Quando Jesus desceu do barco, viu aquelas pessoas como ovelhas sem pastor, teve compaixão e começou a ensiná-las. A tarde avançou, o lugar era deserto. Os discípulos perceberam que a multidão precisava de alimento. Eles viram o problema, também entenderam a urgência, mas ainda não compreenderam qual seria a resposta. A resposta parecia sensata: mandar o povo embora enquanto ainda havia tempo para procurar comida nas redondezas. O comentarista Mark Strauss observa que a sugestão dos discípulos era razoável, mas Jesus não a aceitou. Sua resposta foi direta: deem vocês de comer a eles. Os discípulos não negaram a fome, o horário, nem a distância. O diagnóstico estava correto, mas a conclusão afastava deles a necessidade que haviam percebido. Jesus os obrigou a permanecer diante dela. Deem vocês mesmos de comer a eles. A frase não significa que possuíam alimento suficiente, nem que poderiam realizar um milagre sem Cristo. A ordem os retira da posição de comentarista e os coloca entre os participantes. Eles respondem fazendo contas. A necessidade era muito maior do que os seus recursos. Então Jesus pergunta: quantos pães vocês têm? Vão ver. Enquanto olhavam para aquilo que faltava, Jesus os levou a examinar o que já estava disponível. 5 pães e 2 peixinhos. Quase nada diante da multidão, mas era o ponto de partida. E aqui eu quero abrir um parênteses. O pouco que você tem é suficiente para dar o primeiro passo. Jesus mandou organizar as pessoas, tomou o alimento, agradeceu a Deus, partiu os pães e os entregou aos discípulos para que distribuíssem. A provisão veio de Cristo, mas passou pelas mãos daqueles homens. Eles não produziram o suficiente, porém também não ficaram sentados esperando que o pão chegasse sozinho a cada um deles. Essa passagem não ensina que um homem responsável resolve tudo com a própria força. Ela ensina que um homem responsável não transforma sua limitação em álibi para a omissão. Ele reconhece o tamanho do problema, verifica o que possui, coloca seus recursos diante de Cristo e começa a obedecer. Matthew Henry observou que a multidão interrompeu o descanso de Jesus e dos discípulos. Mas Cristo não usou o incômodo para mandá-lo embora com fome. Responsabilidades reais costumam chegar assim. Alteram planos, custam recursos e exigem conversas que preferimos adiar. Por isso, alguns homens passam a vida aguardando condições ideais para fazer aquilo que já compreenderam. Quando eu tiver mais tempo, vou me aproximar do meu filho. Quando minha esposa mudar a forma de falar, vou cuidar do nosso casamento. Quando a igreja criar um projeto, eu vou ajudar aquele jovem. Quando eu tiver mais dinheiro, serei generoso. Quando receber um cargo, começarei a liderar. Quando alguém me convidar, vou me envolver. Enquanto isso, a distância cresce, o problema amadurece.
E aquilo que poderia ter sido tratado com uma conversa passa a exigir uma reconstrução inteira. A psicologia chama de difusão de responsabilidade a redução do senso individual de dever quando várias pessoas presenciam a mesma situação. Cada uma imagina que a outra tomará a iniciativa. Muitas vezes alguém é apenas o nome que damos à nossa decisão de não agir. E isso aparece quando um pai percebe que o filho está diferente, mas espera que ele peça ajuda. Quando nota o cansaço da esposa e conclui que ela falará caso precise. Quando critica a falta de referência dos mais jovens, mas nunca abre espaço para orientar um deles. Ou quando presencia uma prática injusta e se cala para não perder conforto. Responsabilidade começa quando a consciência deixa de perguntar apenas quem deveria fazer e passa a perguntar o que está ao meu alcance fazer agora. John Stott ensinou que amar o próximo, na linguagem de Jesus, inclui fazer o bem e entregar-se ativamente ao bem-estar dele. Também alertou que anunciar o Evangelho não esgota nosso dever de amar, porque o próximo possui alma, corpo, história, necessidades e uma vida concreta diante de nós. Uma fé que percebe a fome e oferece apenas uma explicação religiosa ainda não compreendeu o modo de agir de Cristo. Jesus ensinou a multidão, mas Jesus também alimentou a multidão. Sua compaixão alcançou a verdade que precisava ser ouvida e o corpo que precisava comer. C.S. Lewis fez uma aplicação igualmente prática em cristianismo puro e simples. Em vez de gastar tempo tentando descobrir se sentimos amor suficiente pelo próximo, devemos agir como quem ama. Para Lewis, a prática do bem também educa os afetos. Há homens que sabem que o governo, a igreja, os pais, os líderes deveriam fazer. Conhecem culpados, falhas e soluções, desde que nenhuma delas precise começar em sua própria rotina. Conhecimento sem responsabilidade produz apenas um espectador mais bem informado. O filme A Lista de Schindler apresenta essa mudança de posição de maneira intensa. Oskar Schindler chegou à Polônia ocupado buscando enriquecer. Era oportunista, membro do partido nazista e estava longe de ser um modelo de integridade. Ao testemunhar a brutalidade contra os judeus, começou uma transformação lenta e passou a usar dinheiro, influência, sua fábrica para proteger pessoas. Suas ações ajudaram mais de 1.000 judeus a sobreviver ao Holocausto. A história não deve ser romantizada. Schindler não encerrou a guerra nem salvou todas as vítimas. Assumiu responsabilidade por pessoas que estavam ao alcance da sua influência. Nosso erro frequente é imaginar que se não podemos resolver tudo, estamos liberados para não fazer nada. Jesus não perguntou aos discípulos se possuíam pão para o mundo inteiro. Perguntou quantos pães tinham naquele momento. Responsabilidade cristã começa no encontro entre uma necessidade real e os recursos que Deus colocou em nossas mãos. Talvez você não consiga restaurar sozinho seu casamento porque a outra pessoa também precisará responder. Ainda assim, pode iniciar uma conversa com ela, reconhecer sua parte, buscar ajuda e abandonar comportamentos que aprofundam a distância. Talvez você não consiga definir o futuro do seu filho. Ainda assim, pode se aproximar, escutar, corrigir com firmeza, pedir perdão quando errar e permanecer disponível. Talvez você não consiga mudar a cidade. Ainda assim, pode agir com justiça onde trabalha, servir alguém próximo, orientar um rapaz mais novo e recusar a covardia que se disfarça de prudência. A responsabilidade do homem não está em controlar todos os resultados, está em oferecer uma resposta fiel ao que Deus colocou diante dele. No centro do texto de Marcos está Cristo. Ele vê com compaixão, recebe o pouco, dá graças e torna suficiente aquilo que os discípulos jamais conseguiriam ampliar. Depois de partir o pão, porém, coloca-o nas mãos deles. A vida cristã não nos transforma em salvadores. Existe um só Salvador. Ela nos transforma em servos disponíveis. O homem formado por Cristo não precisa fingir que pode tudo. Precisa parar de usar aquilo que não pode fazer para fugir daquilo que pode. A canção Em Nome da Justiça, de João Alexandre, confronta uma fé que canta enquanto deixa feridos de lado. Em uma de suas frases mais fortes, ela afirma: quem conhece a Deus não pode ouvir e se calar. Ouvir e permanecer calado pode parecer neutralidade. Ver e não se envolver pode parecer cautela. Entender e continuar esperando pode parecer paciência. Em muitos casos, esses nomes apenas tornam a omissão mais confortável. Quando você perceber uma necessidade, não comece imaginando o que você faria se tivesse recursos ilimitados. Pergunte quais são os seus 5 pães e 2 peixes. Talvez seja uma conversa, uma ligação, uma denúncia responsável, uma visita, uma noite sem celular ao lado do seu filho, um pedido de perdão, uma orientação firme. Dinheiro que você pode repartir, conhecimento que pode ensinar, influência que pode usar para proteger alguém. Depois leve isso a Cristo e faça o próximo gesto de obediência.
Você poderá precisar de ajuda, poderá convocar outras pessoas, poderá descobrir que a solução é maior do que você. Nada disso anula a sua responsabilidade. Os discípulos não alimentaram a multidão sozinhos. Também não abandonaram a multidão para que Jesus fizesse tudo sem eles. Cristo proveu, eles distribuíram. A pergunta, portanto, não é apenas de quem é o problema. A pergunta é quem já ouviu, quem compreendeu sua gravidade e quem possui alguma possibilidade real de agir. Se essa pessoa é você, a responsabilidade chegou perto demais para continuar sem nome. E quando o problema que você já enxergou finalmente cobrar o seu preço, você será lembrado como um homem que percebeu primeiro ou como um homem que agiu enquanto ainda havia tempo.